valor, mas eu quero de qualquer maneira apresentá-la novamente, perguntar quantos conhecem a HP12C. Já viram, já ouviram falar? É uma calculadora financeira. Ou seja, essa calculadora, ela já tem uma série de fórmulas dentro dela, dentro do cérebro dela. Então você só precisa saber usar aquelas teclas ali, as funções que elas representam, que a própria calculadora faz as contas mais complexas para você em termos financeiros. Essa aqui, ó, eu não sabia se eu ia conseguir, se a gente ia conseguir projetar, eu trouxe ela aqui ao vivo e a cores. Mas eu queria mostrar umas coisinhas para vocês curiosas. Aí a nossa equipe ali de financistas matemáticos e informáticos vão me ajudar. Faz o seguinte, digita 100 ali, 100. 100. Agora digita aquele CHS ali em cima do R e bota o PMT, exato. Se você pegar R$100 todos os meses e você aplicar esse valor e conseguir uma taxa de 1% ao mês, e você fizer isso durante 30 anos, que é mais ou menos um tempo de trabalho, pessoal, bota ali o 1, agora escreve 1 ali, bota no izinho, e agora 360, 360, bota no N, isso. Agora você aperta aquele FV, isso, olha aí, ó. Se você durante 30 anos aplicar R$100 por mês a 1% ao mês, no final de 30 anos você tem 349.496,41. Agora aperta o 2 e o I. E aperta o FV de novo. Se você conseguir, durante esses mesmos 360 meses, depositando R$100 por mês, uma taxa de 2% ao mês, no final de 30 anos você tem 6.200.000 e o que vocês estão vendo. Agora, para finalizar, aperta o 3. Aperta o I de novo e o FV. Está aí. Se você conseguir 2% ao mês por 30 anos, com 3% ao mês, no final de 30 anos você tem 139 milhões e uns quebrados. Agora faz diferente. Aperta 1000, 1000. CHS, isso. E bota o PV, isso. Agora vamos que você não tenha vontade, nem interesse ou nem condições de ficar guardando R$100 por mês durante 30 anos, mas você deu um jeito e arranjou R$1.000. Você vai pegar esses R$1.000. Bota um de novo. O I. 360. E o N. Vocês não vão ficar muito felizes com esse primeiro resultado, não. Aperta o FV de novo. Aliás, desculpa. A gente fez uma... Aperta o F primeiro. Não, F amarelo ali embaixo. O CLX. Esse aí de cima. Vai de novo, aperta 1000. O CHS. O PV. Agora o 1. O I. 360. E o N. E agora o FV. Esse é o resultado real. Se você tiver R$1.000, aplicar e conseguir 1% ao mês durante 30 anos, no final de 30 anos você tem isso. Você vai dizer, ih, que ridículo, que michuruca. Tá bom. Agora aperta o 2, por favor. E aperta o I. E o FV de novo. Melhorou? Se você tiver só R$1.000, não, parado. Você pegou R$1.000 e colocou num ativo que vai te render 2% ao mês durante 30 anos. No final de 30 anos você tem aquela quantia, 1.247 e pouco. E para terminar, aperta o 3 ali, o I e o FV. Pronto. Se alguém não estava ainda tão satisfeito,
Se você conseguir fazer aqueles seus R$ 1.000 renderem durante 30 anos a 3% ao mês, no final você tem 41.821.624. Ficou melhor um pouco? Isso pode parecer brincadeira, valeu. Mas isso não é brincadeira. Isso é uma calculadora e isso é matemática financeira. Isso que a gente viu aqui são os cálculos que ela faz exatamente com os significados que eu acabei de dar. Então, se a gente prestar atenção naquilo que foi mostrado agora há pouco, vocês conseguem ver, a gente consegue ver que obter determinados resultados financeiros não é algo tão impossível quanto se pareça. A gente viu ali algumas simulações que nos parecem bem interessantes. E aí você vai dizer assim, mas isso daí é assim, é a teoria que na prática é outra. Evidentemente que toda teoria na prática pode ser outra. Mas não há nenhuma impossibilidade e nem uma raridade em se conseguir produzir os resultados que eu estava colocando aqui. Não raridade no sentido de que haja conhecimento disponível para se alcançar isso. A raridade é por outro motivo. E aí você poderia perguntar assim, tá bom, mas por que você está falando isso tudo e está mostrando isso tudo? Eu mostrei esse pequeno exemplo aí no início para dizer que, em relação à questão de simplificar as finanças, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que finanças é uma ciência. Saber operar com finanças é alguma coisa que exige conhecimento. Uma das grandes ilusões que nós temos como pessoas no mundo inteiro, não existe nenhum lugar no mundo que eu conheça em que esse tipo de percepção seja generalizada. No mundo inteiro e ao longo das gerações, o que falta é uma compreensão de alguns princípios que estão disponíveis, principalmente num sistema como o nosso, que é o sistema capitalista, o sistema da geração e multiplicação do dinheiro, e que permitem que resultados como esse aconteçam de fato. O que ocorre para valer, na prática, é que existe, como sempre, uma minoria que sabe disso. E uma imensa maioria que talvez nunca tenha nem tido a curiosidade de fazer a mais simples das contas que eu fiz ali. Mas isso é uma realidade. O que você pode dizer também para mim é o seguinte, peraí, eu entendo um pouco de finanças sim, e eu sei que conseguir uma taxa de 1% ao mês hoje já está difícil, quanto mais 3%. Então o que você está trazendo aí de exemplo é muito fantasioso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantos de nós que aqui estamos podemos dizer para nós mesmos, eu conheço muito bem produtos financeiros. Eu sei o que são finanças, eu sei mexer com finanças muito bem, eu conheço os vários tipos de produtos e as maneiras diversas de se pegar dinheiro, que é uma coisa fria, objetiva, matemática, e fazer aquilo reproduzir. Quantos de nós, honestamente, podem dizer, eu conheço muito bem? E, na verdade, o que de fato ocorre é que para eu conseguir produzir aquelas taxas ali, 1%, 2%, 3%, 0,5% ou até mais, o que eu de fato preciso é conhecimento. Finanças exige educação financeira. Hoje no Brasil, por causa do atraso que aqui se vive costumeiramente, como em todas as coisas, né, de modo geral, em termos daquilo que se chama de materialidade, o atraso brasileiro já é conhecido. Quando eu era desse tamanho assim, eu já ouvia falar de como o Brasil era atrasado e essas coisas não mudaram muito. Hoje se fala muito de educação financeira, está começando a se falar. Coisa que existe em alguns países top do mundo, que as pessoas já têm noções que são antigas. Previdência privada, por exemplo, é algo que no Brasil ainda é incipiente. Muita gente não acredita, nós não temos nem tempo
de previdência privada a nível social, geral, para saber se aquilo realmente vai gerar resultados sólidos o bastante para gerações e gerações adiante. Porque a previdência privada, ela só vai funcionar, como a previdência pública é assim também, se eu tiver uma geração acumulando para gerar recursos para aquele negócio funcionar, para haver uma massa de recursos que permita ao administrador financeiro trabalhar com aquilo. Valeu, João. E manter a saúde daquele plano para que eu possa usufruir dele daqui a 30 anos, 35. Mas quantos de nós acreditam nisso, conhecem isso, entendem, vão atrás, acompanham quando fazem? É difícil. Nós não temos esse tipo de cultura, nós não fomos ensinados a isso, nós não recebemos orientação até hoje para valer. E existem países do mundo em que as pessoas vivem das finanças privadas. Elas não contam propriamente com o INSS para quando se aposentarem, elas contam com o que elas juntaram. A China mesmo é um país assim. O chinês não tem essa facilidade de muitas coisas que nós temos aqui. A população lá guarda dinheiro, guarda. Uma vez eu perguntei para um professor de economia, a Rebeca pode me corrigir, os demais aqui, se ele estiver errado, porque eu ouvi dele, então não sou eu que vou estar errado. Que eu disse assim, mas peraí, professor, se a lógica da economia é assim, assado, papapá, por que a China, então, tem esse crescimento? Por que isso não para? Por que lá não tem esse grau de inflação aqui, etc.? Disse assim, porque a população chinesa guarda muito dinheiro, porque eles não têm essa previdência, como existe aqui. Eles guardam dinheiro. Aí o governo vai lá e aproveita e usa isso tudo para promover um crescimento econômico. Qualquer dúvida econômica, vocês falam com a Rebeca, não é comigo não, porque isso foi o que eu ouvi dele. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, a gente se tornar experiente para lidar com finanças exige a mesma coisa que a gente se tornar um bom médico, um bom advogado, um bom economista, um bom sociólogo, um bom professor, um bom técnico em qualquer área, um bom analista de sistema, um bom engenheiro, o que você quiser pensar, um bom militar. O que a gente precisa para se tornar um bom funcionário público, e quando eu digo bom funcionário público, não é aquele que senta e fica quietinho lá, aproveitando o estigma, não. É o bom mesmo, é aquele que aproveita que está no emprego público, conhece bem o que faz e exerce bem a sua função. Para que a gente se torne bom, a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. Finança é alguma coisa que, para a gente compreender caminhos como esse, tão simples, eu não sou o expert financeiro propriamente. Aquele cara que conhece zilhões de truques e milhares de combinações possíveis. Eu tenho conhecimentos básicos, mas eu pude mostrar para você alguma coisa aqui que é real. Aí você vai me dizer assim, mas de qualquer maneira não há como produzir esse tipo de taxa, porque eu vou num banco, boto o meu dinheiro ali, nenhum produto rende isso. Tá bom, porque você está dependendo de que outra pessoa pegue o seu recurso e o seu dinheiro e mexa com ele de acordo com as conveniências dessa pessoa, que não é você, e reparta algum resultado contigo. Agora, quantos de nós têm condições de formar uma carteira de ativos por conta própria e gerir nós mesmos esta carteira, segundo conhecimentos que a gente tenha adquirido? Se a gente é capaz de fazer isso, e existe conhecimento sobre a Terra que permita que qualquer um de nós faça isso, pode acreditar, há condições de produzir esses resultados. Só para dar uma ideia para vocês, eu já fiz investimentos em bolsa de valores várias vezes, já perdi dinheiro para caramba, é óbvio, porque eu não tinha muitos conhecimentos e entrei ali mais ou menos. Uma vez eu criei uma técnicazinha muito simples, muito básica, mas que funcionava a contento. O que acontece? Eu me lembro que umas 2 vezes, 2 ou 3, porque eu nunca operei muito, eu consegui em uma única operação, de coisa de 2 dias, 3 dias, ganhar 10%. Você sabe o que é você investir hoje, daqui a 2 dias você ter valorizado o seu ativo em 10%? Eu dei para você um exemplo do que acontece numa progressão de juros compostos se você obtiver 3% ao mês.
Eu consegui mais de uma vez produzir 10% numa operação que durou 2 dias. Consegui produzir 8%, e eu que não sou o experiente. Imagina aqueles que conhecem para valer. Eu estava lendo agora por esses dias, eu li rapidamente um pouco da história do George Soros. Quem sabe quem ele é? O George Soros, ele é um investidor, ele é húngaro de nascimento, depois foi para os Estados Unidos, judeu, também teve que fugir de perseguições aos judeus, e ele se tornou conhecido e notabilizado porque ele fez algumas operações, principalmente envolvendo o mercado de câmbio, que em 3 operações ele faturou quase 3 bilhões de dólares. Ele fez uma operação a descoberto com libra esterlina, fez uma com o baht tailandês, fez uma com ien japonês e ganhou 2 bilhões 750 milhões de dólares em 3 operações. Se tornou conhecido. O patrimônio do George Soros, pelo que eu vi agora atualizado até agora, poucos dias, em janeiro, é de 24 bilhões e 400 milhões de dólares o patrimônio líquido dele. Está em 26º lugar na lista dos 200 maiores bilionários da revista, da agência Bloomberg. O Bill Gates está lá em primeiro com 78, uns quebrados. O patrimônio líquido do George Soros, de 24 bilhões e pouco, ele é superior a de cerca do PIB de 80 países, de acordo com a lista de 2014 do Fundo Monetário Internacional. Os 24 bilhões deles são maiores do que o PIB de cerca de 80 países, conforme estatísticas recentes. O patrimônio líquido desse homem equivale, ele é maior do que a soma do PIB de cerca dos 20 países mais pobres do mundo. Você soma o PIB dos 20 países mais pobres do mundo, o patrimônio de George Soros é maior do que essa soma. Não é o de cada um, do que essa soma. Um homem. Há conhecimento que permita que haja uma multiplicação daquilo que se imagina. Finanças, antes de mais nada, é algo que exige conhecimento. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, em relação a descomplicar finanças, é aquilo que está lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 22, desculpa. Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Se alguém achar, leia aí para mim. Eu acredito que essa versão aqui, ela não vai estar exatamente igual. Mas fala. Pode ler. 22, versículo 29. É o último versículo. Exatamente. Essa tradução mais que a gente utilizou mais durante muitos anos, do João Ferreira de Almeida, ele diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante os reis, perante os grandes será posto e não ante a plebe. Segunda coisa que eu teria para dizer a respeito da descomplicação de finanças é que para isso ocorrer é preciso trabalho, e muito. O próprio exemplo que eu dei agora há pouco, a respeito do conhecimento e da compreensão que a gente pode adquirir sobre como gerir as finanças, exige trabalho. Pode ser que alguém opte, como muitos já optaram e continuam optando, por viver a vida inteira, ganhar a sua vida só fazendo isso. Ele pega um dinheiro, aplica e ele vai administrar os próprios ativos, ele não vai todos os dias para alguma repartição para trabalhar, ele não vai trabalhar na sua própria empresa que ele abriu, ele não vai ser um autônomo que vai vendendo alguma coisa pela rua, ele trabalha o dia inteiro ali focado em entrar nos sistemas que existem hoje em dia, ler algumas notícias ou acompanhar alguns gráficos, tudo depende de quais são as abordagens que lhe interessam, e de ficar fazendo a preparação dos seus investimentos. Mas isso não é trabalho? A pessoa, para fazer isso direito e para obter resultados satisfatórios, vai ter que trabalhar e muito. Esse provérbio que nós acabamos de ler é um provérbio que diz que se a gente encontrar alguém que é perito
naquilo que faz, que é muito bom, que é excelente na sua obra, ele será colocado junto aos grandes e não junto à plebe. Tem muitas coisas em Provérbios que são sabedoria de Deus, mas que falam da sabedoria de Deus abrindo os nossos olhos para coisas bem práticas de como o mundo funciona mesmo. Então, quando ele fala, será colocado perante os grandes e não ante a plebe, eu posso até espiritualizar essa palavra. Mas a primeira intenção do sábio que escreveu essa palavra não foi dar a ela um sentido simbólico. Foi falar de uma realidade, em mostrar que quando alguém é muito, mas muito bom, ele é perito no que faz, os grandes deste mundo, os que têm poder, dinheiro, influência, vão querê-lo, vão procurar por ele. E a gente tem muitos e muitos exemplos em todas as áreas. Alguém pode me dar um exemplo, por exemplo, no futebol? Como? Pelé. Mais alguém? Pelé é da minha geração. Ah, é porque eu estou vendo aqui que não tem muitos babies. Neymar, até que enfim. Mais alguém? Messi. São peritos, né? Eles estão jogando no Olaria? O Flamengo consegue comprá-los? Ainda não. Nós vamos chegar lá, tá certo. Isso aqui é fé, né? Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Então veja, as grandezas desse mundo querem, porque existe uma regrinha que é curiosa, mas que é bem prática, bem verdadeira, de que os semelhantes procuram se cercar entre si. Você dificilmente vai ver uma pessoa falsa, que tem caráter de falsidade, andando e sendo cercada de pessoas honestas, e sendo esse grupo de gente muito honesta e muito digna o seu principal grupo de relacionamento. Não vai. As pessoas, de alguma forma, se cercam daquelas com as quais elas se sentem semelhantes. Então, quando alguém é muito bom naquilo que profissionalmente, tecnicamente, em termos de trabalho é capaz de fazer, trabalho tem a ver nesse mundo com riqueza, dinheiro, poder. Aqueles que mais almejam isso vão querer trazer essa pessoa para perto. Não só para obter para si os melhores resultados, talvez a nível individual, pessoal, mas também para produzir mais recursos que possam aumentar o seu poder. Só que é importante a gente saber que há uma orientação bíblica que diz que o trabalho é altamente digno e que quando a gente trabalha, a gente deveria trabalhar sempre com a visão da excelência. Aliás, nós tivemos agora um mês de palestras aqui às quintas-feiras que mostraram exatamente isso. Mostraram o que é o trabalho criado por Deus, qual a visão divina do trabalho, o que aconteceu com ele por causa da queda e como é que esse trabalho está sendo redimido pela graça. Mas o fazer da melhor maneira possível, o fazer com excelência, o fazer com dedicação, deixar que Deus aperfeiçoe as vocações e os dons que nos deu, podem nos levar cada vez mais a níveis diferenciais que vão ajudar as nossas finanças também. Existem palavras na Bíblia, aqui no livro de Provérbios, que diz: a mão remissa empobrecerá. Diz também um outro provérbio que aquele que é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Essa tradução que nós lemos aqui, ela diz um pouco diferente, eu acho muito interessante que ela fala algo assim como: aquele que não cuida bem do seu trabalho, ele é sócio daquele que o destrói. Então, se nós temos que trabalhar, nós somos chamados a operar nesse mundo, nós somos chamados por Deus a produzir. Quando nós somos negligentes, quando nós não damos ao nosso trabalho a devida visão, a devida atenção e o devido valor, a gente desperdiça tudo aquilo que ele poderia trazer de melhor para nós e para os demais. Mas existe também um terceiro aspecto que eu queria trazer a respeito da descomplicação das finanças,
e que tem a ver com esse salmo que foi lido aqui no início do Salmo 112. O Salmo 112 fala da casa de um homem justo, que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos, e logo uma das primeiras frases do Salmo diz que a sua descendência será poderosa na terra e que na sua casa há prosperidade e riqueza. Aí você vai dizer, mas ele não está querendo falar aí de prosperidade e riqueza financeira. Pode até ser que não esteja falando somente disso e nem isso seja a essência, o principal. Mas isso também está lá. E mesmo que a gente não pense em prosperidade e riqueza do dinheiro e material, olha só o que diz a palavra. Aquele que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos, com ele habitará a prosperidade, a verdadeira riqueza. E quantas vezes a gente está profundamente preocupado com as nossas questões financeiras e não está percebendo quantas verdadeiras prosperidades e verdadeiras riquezas Deus nos está concedendo naquilo que pode não parecer tão imediatamente financeiro, ou riqueza, ou prosperidade verdadeira. Mas esse salmo, mais adiante, ele vai falar por 2 vezes de um grande segredo que eu estou querendo frisar aqui. Ele diz assim, eu tô mais me reportando a essa tradução que eu estou aqui do João Ferreira de Almeida, que diz assim, ditoso é o homem que se compadece e empresta. E mais adiante ele diz assim, ele distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E nesse aspecto, eu queria entrar aqui nos nossos textos por excelência, que eu vou apenas falar deles, vocês não precisam se preocupar com a projeção, etc., porque é da carta de Tiago que tem sido utilizada como base para essa série de Descomplique, porque a carta de Tiago, assim como vários outros escritos bíblicos, ela fala de forma muito contundente. Tiago é muito objetivo, Tiago é muito direto, Tiago chega a ser duro quando a gente lê determinadas palavras aqui, e ele é muito firme, por 3 vezes pelo menos nessa carta, em mostrar um grande conflito que existe no meio da sociedade e que ele demonstra ser inadmissível entre nós, mas que infelizmente acontece também, quando ele vai falar dessa pendência do rico e do pobre. Ora, o Salmo 112, ele fala da vida, da casa, da família e da existência de um homem próspero, inclusive de um homem rico. E a gente não precisa, como eu falei há pouco, achar que essa palavra é apenas de sentido espiritual, não. Ela pode perfeitamente se referir a questões financeiras e materiais também, mas este homem do Salmo 112, ele carrega consigo estes grandes segredos do temor ao Senhor, de se comprazer antes de qualquer coisa, na lei do Senhor, nos seus mandamentos, em temer a Deus, e ele é alguém de coração generoso. Ele distribui, ele reparte com abundância, ele tem satisfação em dividir. A gente cantou agora há pouco essa música que fala, né, que a glória de Deus é compartilhar. Deus é o maior divisor, maior multiplicador de todos, porque ele pega da sua glória infinita e ele compartilha conosco. E ele quer continuar a fazer isso com toda essa humanidade, mesmo aqueles que estão perdidos. Inclusive, 2 terminologias teológicas muito conhecidas são a da graça comum e a da graça específica. A graça específica é para nós, aqueles que recebem a salvação, que conhecem Jesus Cristo. Mas a graça comum é toda a graça de Deus que concede seus bens, seus recursos, que derrama a sua pessoa divina e a sua divindade sobre qualquer pessoa, inclusive aquele que não o conhece, inclusive aquele que o rejeita intencionalmente. Porque a coisa mais fácil do mundo para Deus seria
deixar seus inimigos todos sumirem do mapa em poucos dias. Era só deixar todo mundo morrer de fome, de sede. Para esses eu não dou comida, não. Na verdade, ele podia matar em menos tempo. Era só ele não deixar as moléculas de oxigênio entrarem pelo nariz dos seus inimigos, que estava tudo resolvido em pouco tempo. Deixava só os cristãos respirarem. Dava monóxido de carbono para os incrédulos. Resolvia tudo com facilidade. Deus não é assim. E Deus nos ensina que nós recebemos da sua graça e somos motivados, somos estimulados a termos o mesmo tipo de atitude. Então, a descomplicação das nossas finanças também passa por essa grande questão que é a única que resolve o conflito que está aqui em Tiago continuamente, da tensão entre a riqueza e a pobreza, que se chama distribuição, generosidade, repartir. Não há outra forma, porque, veja, Tiago, o primeiro texto em que ele vai falar disso é no capítulo 1, quando ele fala do versículo 9 ao 11, que o irmão humilde, o irmão pobre, se glorie na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Tiago é firme, Tiago é forte, Tiago é duro em alguns conceitos. Mas ele não foge do pensamento do próprio Jesus, quando Jesus diz assim, olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não é porque Jesus está dizendo assim, é rico, eu não abro a porta. Pode bater à vontade que vai ficar do lado de fora. Não é isso. É porque, na verdade, onde está o coração daquele que, segundo o entendimento desse mundo, é rico, ele deixa claro isso lá em Mateus, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. E aí, se o coração está no que é chamado comumente de riqueza, quando o verdadeiro rico chamar, estes não vão conseguir escutar, entender e se direcionar. Então vejam, e no entanto aquele que é considerado pobre para o mundo, como ele vai falar adiante aqui no capítulo 2, que é a segunda parte, quando ele fala desse tema, do versículo 1 ao 13, olha só o que Tiago diz que é interessante. Versículo 5 do capítulo 2. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Deus tem seus mistérios e, curiosamente, quando ele chama aqueles que são considerados pobres para o mundo, há uma colheita de corações que conseguem escutar, entender e aceitar muito, mas muito superior a quando ele faz o mesmo chamado para aqueles que são considerados ricos. É curioso isso. Qualquer coisa, pergunte a Deus por quê. Porque ele sabe. Jesus disse num dado momento da sua vida o seguinte, ele olha e ele exulta, ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu revelastes essas coisas aos pequeninos e simples e as ocultastes dos sábios e entendidos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tiago também vai dizer no capítulo 5, que é o outro texto, do versículo 1 ao 6, ele vai falar a respeito daqueles que têm retido com fraude o que é direito dos demais, daqueles que trabalharam, deram seu esforço, mas não receberam a devida recompensa. A carta de Tiago é uma carta que quando o mundo passava pela bipolaridade, comunismo, capitalismo, né, a Guerra Fria, eu me lembro de uma história que eu vi, é porque tem muitos anos, eu não me lembro dos detalhes, de um pastor que foi, depois do culto, foi levado à delegacia para dar explicações de quem era esse tal Tiago que ele estava falando, por causa desse discurso marxista, comunista que ele estava desferindo do púlpito, e ele estava simplesmente pregando a Bíblia, e o homem disse, eu estou pregando a carta de Tiago que está na Bíblia.
E aí o delegado não teve muito o que fazer e liberou o pregador. Em alguns momentos pode até parecer que Tiago está sendo marxista, não está não. Que Tiago está sendo o comunista típico, não está não. Tiago, como toda a Bíblia, estão nos mostrando uma visão equilibrada da verdade, em mostrar alguma coisa que é um verdadeiro absurdo. E ele não tem pena de tocar nesse assunto e de incomodar a igreja a qual ele se refere e a nós, e aos cristãos em todo lugar, quando ele diz, entre vocês não deveria ser assim. Entre vocês não deveria haver o rico e o pobre, porque o que muito colheu, não teve sobra, e o que pouco colheu, não deveria ter falta. Uma parte dos nossos primeiros irmãos, durante algum tempo, compreendeu isso de tal forma que eles viveram da forma mais ideal que se possa pensar, e aqui está na palavra o testemunho deles. Eles davam o que tinham, vendiam suas propriedades, repartiam entre si, viviam em comunidade, amparando-se mutuamente, porque eles foram tomados por uma plenitude tal do Espírito Santo, que eles entenderam o que era verdadeiramente valor. Você sabe, porque você ouve, estuda, lê, conhece, que hoje em dia o marketing, ele apela exatamente para essa questão do valor. A questão não é preço, não é criar preço, e nem simplesmente apresentar um produto para o cliente, mas é apresentar valor. Por isso, os produtos são associados com as melhores coisas do caráter, da vida ou dos ideais, de amor, de companheirismo, de solidariedade, de sustentabilidade, de bondade, de aproveitar a vida da forma mais sóbria possível. A questão não é o bem. O bem está sendo realmente vendido ali, mas o que está sendo propagandeado e mostrado para todos nós, como forma de atrair para o bem, é valor. Aqui, em toda essa palavra, o tempo todo, o que nos é ensinado é o que realmente vale. Eu queria enfatizar nessa questão das nossas finanças, que a gente pode muitas vezes achar complicadíssimo dar um jeito nelas, mas porque a gente esquece pelo menos dessas três coisas que eu falei. Se não das três, de uma delas. Ou não se dedica tanto como deveria a esses pilares, e ainda há outros que a gente poderia pensar juntos. Na verdade, finanças é uma coisa muito mais simples do que parece. Muito mais simples do que parece. Eu vou dar um exemplo simples, mais uma vez um exemplo aqui para você. Uma pessoa ganha 10 mil reais, mas ela deve 100 mil. Isso é estranho? Vocês acham que isso não existe no mundo? Existe. Quantos de nós já não ouvimos falar que tantas e tantas pessoas, quanto mais ganham, mais se endividam? Isso é uma realidade, não para todos. Ao passo que há pessoas que ganham R$ 1.500 e vivem do jeito deles bem. Ora, uma pessoa ganha 10 mil, mas deve 100. Vamos resolver a vida dessa pessoa aqui em 2 minutos? Vocês topam? Essa pessoa vai pegar 5 mil reais por mês e vai pagar a sua dívida. Em 20 meses, ela pagou tudo, em menos de 2 anos. Aí você vai dizer, mas quem ganha 10 não vai conseguir viver com 5. Vai. Porque uma pessoa que ganha 10 e deve 100, vive todo mês com menos 90 mil. Ela sai, vai para o meio da rua, vai andar, vai fazer as coisas, e ela está devendo 90 mil todo mês. Se ela não aumentar a dívida, ela foge de pagar contas, ela vai dando um drible aqui, cobre aqui para descobrir no outro lado. Ela dá o seu jeito de driblar os credores ou de driblar a sua própria consciência e o chamado à responsabilidade. Se ela consegue viver com menos 90 mil pesando na cabeça dela todo mês, ela consegue dar um jeito de viver com 5 mil
e pegar 5 mil todo mês durante menos de 2 anos e saldar essa dívida inteira. Coisas que parecem que não têm solução, mas são muito mais simples do que podem parecer. Quando eu falei lá no início que finanças é uma coisa que se precisa estudar, quando a gente vai estudar finanças, você sabe quais são as primeiras coisas que os grandes financistas nos ensinam? Eu fiz alguns cursinhos nesse sentido, e uma vez eu fui fazer um curso com um grupo de traders, assim eles são denominados, que se chama Leandro Stormer. Quem conhece o Leandro Stormer aqui? Alguém conhece? Leandro Stormer, eu acho que é a maior comunidade de traders que tem no Brasil. Os caras que entendem de mercado financeiro, de investimento, de aplicação, que operam todos os dias. Pode ter certeza que todos os gestores lá são milionários, isso você pode ter certeza. Não foi olhar a conta de ninguém, mas eu não tenho a menor dúvida. Porque eles estão ensinando um país inteiro que queira uma série de técnicas eficientes. Pois a primeira coisa, uma das primeiras coisas que acho que foi o Leandro que falou, quando a gente estava ali, ele fez a palestra, ele disse o seguinte: você sabe qual é a pior coisa que pode existir para um trader quando ele faz uma operação? Aí ficou todo mundo ali, o que é? É ganhar muito na primeira. Ele ganha muito na primeira e está perdido. Porque ele acredita que é fácil e que ele vai conseguir ganhar muito em todas as outras. E aí ele vai, faz a segunda, já não ganha, faz a terceira, já não ganha, daqui a pouco ele perdeu tudo. Qual é o principal fator que influencia todas as nossas finanças? A questão não é matemática. A questão não é nem financeira. Qual é o principal fator? Você tocou no fator, só não falou o nome dele no genérico. Você foi mais no específico. Você ia falar? Alguém mais ia falar? O principal fator é psicológico. Isso foi dito por ele e eu já ouvi outras palestras de outros ricaços desses dizendo a mesma coisa. O principal fator é emocional. Você tem cursos de finanças que a ênfase inicial e maior é na emoção. Por quê? Porque o que é que nos leva a não ter controle daquilo que Deus nos dá? Eu acho muito interessante, impressionante, e confesso a você que até hoje eu fico meio assim, puxa vida, mas está escrito ali isso mesmo. Quando, eu acho que é no livro de Lucas, alguns homens vão procurando João Batista, e aí os soldados procuram João Batista e dizem assim: e nós, o que devemos fazer para nos arrepender? A resposta de João Batista para eles é o seguinte: a ninguém tratem com violência, não aceitem suborno e contentem-se com o vosso soldo. Desde aquela época, parece que policial e soldado já não se contentava muito com o que ganhava. E João Batista dá essa resposta. Aí quando eu leio, eu digo, caramba, mas puxa vida, policiais na nossa terra ganham tão mal. Sim, eu não vou aqui entrar nesses méritos, não dá tempo de ficar analisando essas questões de injustiça social, mas a questão é possível não ser encalacrado e enrolado só porque eu ganho um determinado valor X que não me permite viver daquela maneira Y que eu gostaria? É possível sair do jeito X de viver e chegar no Y, se assim o Senhor quiser. Se eu coloco Deus, vamos lembrar do homem de Salmo 112 em primeiro lugar, se eu busco, se eu procuro saber se isto está dentro da vontade dele, ele dizendo, ok, eu estou contigo, aí a gente dá os passos, a gente vai estudar, a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai se aprimorar, a gente vai entender, a gente vai procurar não ser relaxado ou não desperdiçar, a gente vai seguir na direção, vai seguir a caminho, mas é possível administrar corretamente aquilo que nos é concedido. Para quem tem muito, para quem tem médio, para quem tem pouco. Isso é uma realidade em relação às nossas finanças, e a gente muitas e muitas vezes está enrolado simplesmente porque
O nosso mundo exterior é simplesmente o reflexo do que está por dentro. Eu não conheço até hoje, pode ser que exista. Você pode me ajudar nisso. Ninguém que seja enrolado financeiramente, que não tenha alguma desordem no seu mundo interior, que não tenha algum tipo de descompasso, de pensamento desajustado, em algum momento não conseguiu juntar a melhor maneira de entender. Agora, Tiago vai falar muito claramente dessa questão, que é o outro aspecto, e que é a quarta questão que eu quero trazer aqui, a respeito das finanças, da injustiça entre nós, da injustiça social. Porque aqui no capítulo 5, ele desce a lenha. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, as vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata. E aí ele vai falando, ele diz, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. A injustiça nunca receberá a bênção de Deus. Aí você vai dizer, mas a gente vive num mundo injusto que só... E tem um monte de gente rica, milionária, bilionária, que não está nem aí. E eu poderia dizer, nós vivemos num mundo bendito, a bênção do Senhor, ela passeia pela terra livre, abundantemente, e do jeito que Deus e nós desejamos e ansiamos dia e noite? Ou nós sabemos o que é conviver com ambientes malditos? Pode não ser na nossa casa, graças a Deus que não é para ser. Pode não ser na nossa vida, graças a Deus que não é para ser. Mas a gente sabe o que é viver em ambientes onde a maldição é uma realidade. Aonde falta a bênção, aonde falta aquele poder inexplicável, misterioso, desconhecido, incompreendido, que resolve situações que precisam de solução grave, urgente, e que não estão se solucionando, e que nossas melhores inteligências não conseguem resolver. A gente sabe o que é isso. A bênção do Senhor não se derrama em ambientes em que há roubo, injustiça, maldade, perversidade, tapiação, o próximo passando por cima do outro. Não vai haver. E aí Deus é, mais uma vez, tudo o que nós esperamos dele. Ele se coloca sempre do lado do mais fraco, nessa hora mesmo. Ele se coloca do lado daquele que está sendo mais prejudicado, que está sendo esmagado, que está sendo oprimido. E ele coloca para defendê-lo. O Senhor Jesus já demonstrou que ele mesmo sofre essas mesmas dores com aquele que está sendo, muitas vezes intensamente oprimido e maltratado. Mas ele também deseja que o próprio opressor mude a sua mente. Essa é a grande diferença. Ele não quer fazer a revolução e a ditadura do proletariado e botar a classe trabalhadora esmagando a antiga classe burguesa, não. Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que ele vai tratar com cada um de acordo com aquilo que é necessário. É possível que ele pegue muitos que estão esmagados e, como diz a Bíblia, ele não esmagará a cana quebrada, ele vai restaurar. Mas pode ser que ele pegue outros que se acham muito inteiros e ele esmague. Ele diga, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. O objetivo dele é curar. O objetivo dele não é destruir. O objetivo é renovar, é restaurar. Mas assim ele age. Então vejam, podem acreditar, embora eu não seja o especialista mais indicado, que finanças em si, na materialidade, na coisa mais rasteira, ela é muito mais simples do que parece. No entanto, a gente precisa identificar as causas, os focos dos problemas.
E eu creio que esses simples exemplos que eu dei aqui, esses pilares, eles podem ajudar a encontrar um rumo para que a gente possa entender que elas não devem nos complicar, que a gente é que deve dominar sobre elas. Servir as riquezas não é só querer ter muito, ser ganancioso, viver com o olho no dinheiro, só pensar nisso. Servir as riquezas é viver ansioso e preocupado com elas e por causa delas. Jesus, lá em Mateus 6, ele diz assim: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E logo em seguida ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo. Riquezas são servidas com ansiedade, com preocupação. Nós somos chamados a considerar que essas questões, essas finanças desse mundo, precisam estar debaixo do domínio do Senhor. Se a gente não está conseguindo, vamos pedir a Deus orientação. Às vezes o que nos falta, como o exemplo que eu dei, é estudar. É simplesmente sentar, pegar umas apostilas, fazer um esforço, fazer um curso. Planejamento pessoal. Existem sites gratuitos que dão uma série de informações sobre isso. É que, de modo geral, esse assunto é muito chato. E a gente não quer ficar se debruçando em cima deles. Mas, certamente, que uma das melhores maneiras da gente descomplicar as nossas finanças, para não dizer a principal, é investindo forte, com todos os recursos que a gente tiver, no reino do Senhor. Aí, alguém pode pensar assim: você está falando de dízimo, de oferta? Eu disse também, porque a Bíblia tem palavras claras sobre isso. Ah, mas eu não gosto de dar dízimo e nem de dar oferta na igreja porque eu tenho problemas com isso, ou então eu não quero que o pastor enriqueça. Tá bom. Se você, por alguma razão, não lida bem com esse assunto, tem muita gente aí do lado de fora, para não dizer às vezes na nossa própria família, que está precisando que alguém assuma o cuidado com ele, durante algum tempo que seja, para pagar o estudo de um filho, para pagar um curso para ele, para ampará-lo, talvez durante o mês, pagando a sua passagem de ida e volta para o trabalho, para que com esse assunto ele não precise mais se preocupar. Ou dando a ele o direito, às vezes, de morar no quarto que tem dentro de casa. Cobrando ou não cobrando, depende do contexto. Não importa. Existem muitas maneiras de se investir intensamente, fortemente, firmemente, com o coração voltado para Deus, no reino do Senhor. E isso quebra cadeias. Isso descomplica muitas coisas. Isso traz a bênção de Deus. Eu vou fazer duas últimas perguntas. E só de curiosidade, aí eu vou encerrar. A primeira, eu quero saber o seguinte: para que serve dinheiro? Quem pode me dizer? Para a gente sustentar? Não ouvi direito. Para comer? Para dormir? Para que mais? Para comprar? Que mais? Dinheiro é um meio para qualquer bem material. Mais alguma coisa? Para sustento. A segunda pergunta que eu vou te fazer, preste atenção, que eu vou concluir essas duas perguntas com a mesma resposta. O que você faria com 7 quatrilhões de dólares? Esse dinheiro não existe mesmo, é uma realidade, mas vamos imaginar que ele pudesse existir, e tirando questões econômicas à parte do que isso geraria sobre os bens e produtos, etc., vamos imaginar que esse dinheiro pudesse existir hoje, e todos os níveis de preços e etc. se mantivessem como estão, e ele chegasse na sua mão. O que você faria com 7 quatrilhões de dólares? A Mirella resolveu todo o assunto. Acabou, já estragou tudo, resolveu. Olha, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu entendo que dinheiro só tem
duas finalidades. E uma delas eu vou destacar de propósito. Porque, na verdade, representa uma finalidade só. Dinheiro só serve para glorificar a Deus e ajudar. Dinheiro não serve para mais nada além disso. E, na verdade, isso tudo se resume a ajudar. Porque a única maneira da gente glorificar a Deus com dinheiro é ajudando. Se a gente não está ajudando, esse dinheiro não vai glorificar a Deus. Deus não precisa de dinheiro, desculpe. Tem alguém me avisando alguma coisa aqui. Então, assim, dinheiro só serve para ajudar. 7 quatrilhões de dólares, eu estou falando isso porque a minha mente, eu acho que você já deve ter percebido que ela às vezes fica viajando. Eu penso volta e meia nessas coisas, em muitas coisas, né? E eu poderia dizer para você o seguinte, por favor, entenda o que eu quero falar, só porque eu estou dizendo que eu já pensei nessas coisas. Não estou querendo me gabar de nada, não. Só quero dizer que eu já pensei nessas coisas. Se você hoje me der R$1 milhão, eu sei o que fazer com ele. Se você quiser me dar e eu aceito 10 milhões, eu também sei o que fazer com ele. Se você quiser me dar 100 milhões, eu também sei o que fazer com ele. Se você quiser me dar 1 bilhão, eu sei o que fazer com ele, porque eu já pensei nessas coisas. Isso não quer dizer que se esse dinheiro chegasse na minha mão realmente, que eu não ia... A primeira coisa que eu sempre pensei, quando eu pensava nessas coisas, é eu vou botar o joelho no chão e perguntar a Deus o que ele quer que eu faça. Então seria a primeira atitude que eu teria. Só que um dia eu pensei assim, se eu der $1 milhão para cada habitante do mundo, eu só preciso de 7 quatrilhões de dólares. Eu dou $1 milhão para cada pessoa do planeta. Está resolvido o problema, não tem mais pobreza para ninguém. Evidentemente que algumas pessoas não precisam desse dinheiro, porque elas já têm tanto, que eu daria para outras e até acumular mais na mão de outras. Mas, qual é a finalidade dessa alegoria, dessa brincadeira? É mostrar apenas que, se chega alguma coisa na nossa mão, o que nós temos que fazer com esse recurso chamado dinheiro, ou com esses recursos chamados materialidade, patrimônio, é ajudar. Ajudar primeiro a quem? A própria Bíblia vai mostrar isso. A nós e aos nossos. Aqueles que nós amamos. Tem gente que não ajudaria a própria família porque infelizmente tem problemas com a família. Não estou entrando nesses méritos. Mas ajudar aqueles, a si mesmo e a sua família. Agora, há sobriedade para tudo. Ajudar a si mesmo não significa que se você amanhã receber 100 milhões, 90 são meus. Ninguém precisa de 90 milhões para si. Existe uma razoabilidade em todas as coisas. Mas, havendo recursos, eu ajudo a mim, ajudo aos meus, e depois ajudo a quem? Aos necessitados. É para isso que dinheiro serve. Quando o dinheiro não é usado dessa maneira, ele não serve para nada. Ele é fonte de poder. E por isso acontece o que Tiago mostra aqui e o que a gente vê no mundo. Do mundo nós nunca vamos esperar, jamais haverá, nessa ordem das coisas, governantes ou uma série de governantes que realmente pensem na equidade e em repartir riquezas da forma mais igualitária possível. Jamais. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. O problema não é não haver o recurso monetário para cada pessoa de forma suficiente. O problema não é esse. Porque a maquininha para fazer girar o dinheiro existe. E teorias econômicas para fazer esse negócio funcionar de maneira que haja saúde econômica também existe. O que não se interessa em fazer é que repartir dinheiro e riqueza é repartir poder. Então nós jamais teremos no estado em que as coisas se encontram, no mundo de pecado, uma justiça realmente generalizada, porque isso implica repartir o domínio. E não é assim que a mente que rege, em parte, essa era funciona. Fala. Sim. Não, eu sei. Exato. A questão toda desse exemplo que eu dei, de você pegar e dar $1 milhão para cada pessoa,
era só uma forma de simbolizar que há, na teoria, como você pegar os recursos existentes e dividir de maneira que ele seja suficiente para satisfazer as necessidades, contanto que sejam corretamente aplicados. Ora, para isso existem os outros recursos que vão permitir que aqueles que não sabem gerir aprendam a gerir. E quem são aqueles que não sabem gerir suas próprias finanças? Eu não vou dizer que eu sou um expert. Eu não estou dizendo que essas pessoas que não sabem gerir são só os que não têm dinheiro, não. Quem são os ricos? Uma vez o Clinton, há muitos anos, deu uma palestra, e ele repetiu ela aqui eu acho, também. Lá no hotel ele falou. Em que ele mostrava populações de vários lugares do mundo, como é que elas viviam e quanto é que elas gastavam por dia ou por mês para a sua sobrevivência. Tinha gente que vivia com $1, ou menos de $1 por dia. Ele mostrou a foto de uma família dessas africana com um sorriso de uma orelha a outra. Ele mostrou a foto de uma família dos Estados Unidos, que a quantidade de bens, de recursos, de comida, de produtos que tinha atrás, parecia aquela biblioteca assim vasta de coisas, todo mundo com o rosto fechado, sério, trombudo. Existem maneiras de descomplicar as finanças, mas para isso primeiro a gente tem que descomplicar o mundo interior, a cabeça. E não há nenhuma maneira melhor do que entregá-la ao Senhor, encomendar ao único verdadeiro rico que sabe gerir riquezas e aplicá-la e investi-la na sua vontade e no seu reino. É isso que eu queria deixar aqui para vocês. Se vocês repararam bem, eu não falei nada de complicado. E eu até acredito que para falar de descomplicar finanças, não podia ser mesmo algo que fosse complicado. Porque se fosse complicado, não haveria como descomplicar esse tema. A coisa é muito mais simples do que parece. E, ao mesmo tempo, ela pode se tornar muito mais difícil do que precisaria ser. Vamos orar?